templo para mais uma reunião de oração e também de meditação na palavra de Deus. Vamos estarmos de pé, orarmos o Senhor e darmos início ao nosso trabalho nesta noite. Maravilhoso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, tributamos a Ti a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor, pelo privilégio da salvação, da alegria, da oportunidade de já estarmos na Tua casa. Vem nesta noite, Senhor, ao nosso encontro com bênção, com alegria, com o poder do alto, e que possamos, Senhor, ser atingido por Tua palavra e por Tua verdade. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, e dai-nos a paz. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos agora e para sempre. Amém, Jesus. Vamos dar início à nossa reunião cantando o hino 296. O irmão Cláudio está aí em louvar o Senhor com o hino 296. Todos com alegria louvando o nome de Jesus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor Deus cantando o hino de número 296, cantando com muita alegria nessa noite. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração.
Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à adoração a Deus, cantando o hino de número 46, nosso companheiro presbítero Zico. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aos irmãos que estão na internet, vendo o culto, que o Senhor vos abençoe e fale convosco profundamente através das ondas da internet. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo o defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Quem receio sente no teu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ainda, irmãos, continuando, 232, nosso companheiro Joel Pereira. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor com este hino maravilhoso. 232.
Bem-aventurados são os limpos de coração, que não buscam as riquezas para si. A tranquilidade e paz que desfrutas hoje jamais poderão discriminadas ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos de receber. Grande de temor em favor, me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos de receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo ao além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos de receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, que sempre aqui fazer o teu querer. Tenho amado Salvador e possuo o seu amor, gozarei eternamente muito prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos de receber. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a alegria do Senhor. Enquanto o ciclo de oração se prepara para louvar o Senhor, queremos registrar aí as congregações que cooperam conosco nesta noite. Pela nossa escala, Ibirapuera, tem os irmãos de Ibirapuera? Tem alguém da congregação e tem alguém, digo, na nave, tem alguém da Ibirapuera? Não tem. Do Jardim Santa Eulália, está aqui o irmão Josué, seus obreiros e os demais irmãos lá do Santa Eulália. É uma alegria tê-los aqui. Agradecemos, Deus abençoe, recompensa em nome de Jesus. Obrigado. Cooperação em peso aqui, com destaque. Deus abençoe e recompensa em nome de Jesus. Pela escala também, do Jardim Ernesto Kiel. O Samuel está aí, e os irmãos está aqui. Bem mais alguns irmãos. Tem a esposa, mais alguém na nave, lá de Ernesto Kiel. Só os irmãos representando lá. Então agradecemos aí a cooperação dos irmãos que vieram lá do Ernesto Kiel. Todos sois bem-vindos e que o Senhor recompensa em nome de Jesus. Ciclo de oração louvando o Senhor com hino. Tem algum irmão que trouxe CD aí, quer louvar o Senhor com hino? Tem alguém? Veio aí com CD? Paulinho? Então o Paulinho já manda lá em cima e depois o Paulo vai cantar. Enquanto o irmão Paulo cantar, nós vamos contribuir com os dízimos e as ofertas que pertencem ao trabalho do Senhor. Então, irmão Paulinho Lima, louvando o Senhor. Ciclo de oração com alegria, louvando a Deus.
recebe só quem crê. Tempestade vai embora, não levanta as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estenda a mão, eu morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora enfermidade vai sair. Levanta as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora. Pra nunca mais voltar, curado vai ficar. Com as mãos ungidas, não há mal que resista. Tanto poder, Poder que só nos dá, recebe só quem crê. enfermidade vai embora. Quando levanta as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estenda a mão, eu morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora enfermidade vai sair. Enfermidade vai sair. Maravilha, irmão Paulinho, louvando o Senhor. E nesta oportunidade, os diáconos tomando posição, e nós estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que pertencem ao trabalho do Senhor. Avisando aqui que no próximo sábado, grande trabalho, avivamento, pregação da palavra do Senhor, aniversário do grupo de evangelismo lá do Belinha 1. Participação de vários cantores, bandas e grupos de louvor, dia 22 de outubro, lá na escola do Belinha, escola Governador Mário Covas, Avenida Canadá, esquina com a Avenida Estados Unidos. A entrada é 1 quilo de alimento que será destinado à obra missionária. O tema é Mateus 4,19, Maranata, o Senhor está vindo. Quarto aniversário do ciclo de oração ali. E também tem o trabalho lá no Novo Horizonte, continuação do congresso lá do Conjunto Emanuel, encerrando neste domingo, próximo domingo, dia 23 de outubro. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estarei adorando ao Senhor com este hino. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito,
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Quantos aqui podem adorar a Deus nesta noite? Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Adoramos a esse Deus por toda a nossa vida. Amém. Aleluia. Verdadeiros adoradores do encontro com o Senhor. Irmão João Ivanilda pede oração para seu sobrinho Márcio, que completa mais um ano de vida hoje. Cadê o Márcio, que está aniversariando? Onde está? Tá aí o Márcio. Ali. Parabéns, Jesus abençoe. Receba saúde e bênção. Acima de tudo, a graça do Senhor. Peço a oração da igreja para minha esposa, que vai passar por uma cirurgia, com o presbítero irmão Jair. A irmã Lindalva e família pede oração para o seu esposo, o presbítero ali, pelo seu aniversário. Cadê o irmão Ari? Está aqui? Está ali. Parabéns também, nossa consideração em Cristo Jesus. Felicidade em nome de Jesus. A irmã Ide pede oração para que o Senhor Jesus a cure. Ela tem padecido aí de algum desequilíbrio físico e tem levado a queda, né? Tem caído com facilidade, para que Jesus equilibre aí os seus nervos, músculos, né? Vamos orar pela saúde da nossa irmã. Peço oração para os irmãos do irmão Valdir, para Jesus salvar e curar. Aqui um agradecimento a Deus e à igreja que orou para Jesus abrir uma porta de trabalho, e esta foi aberta, já foi aberta através da oração dos irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe, irmão Maurício. Mandou pedido de oração e agora agradece. Vamos estar de pé, quantos mais precisa de oração? Eu e a minha casa também. Vamos orar, pedimos aqui ao nosso irmão Evaldo que faça esta oração, e apresentando nosso irmão Luiz Antônio, que na sequência vai ministrar a palavra de Deus para os nossos corações. Orando também pelo irmão Silas, genro do pastor Cícero, e é nosso parente, está muito mal no hospital lá em Goiânia. Ele já era magro por natureza e está pesando apenas 38 quilos. Está muito mal e aguarda uma solução médica amanhã, e uma junta médica se é possível uma cirurgia ou não. Mas Jesus da saúde, o Jesus das bênçãos,
é aquele que pode visitar o profundo, né, e conhece todas as coisas. E também o nosso irmão Israel, que dirigia o trabalho da Olambra, está dirigindo o trabalho no interior, está lá em cirurgia, lá no Estadão do Mato Grosso. Saiu do hospital, precisou fazer lá umas ponte safena, ou enfim, uma cirurgia de emergência, e vamos apresentar para que o Senhor dê plena recuperação ao seu filho, nosso irmão em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor, soberano e eterno e glorioso Deus. Nesse instante, Senhor, nós elevamos as nossas petições a Ti. Senhor, aqui está nas minhas mãos vários pedidos de oração. Tu conhece cada um que está pedindo, Senhor. Também o Teu servo ali no Mato Grosso. Senhor, também ali o irmão em Goiânia. Meu Deus, meu Pai, Tu és o dono da vida. Tu és quem cria, Senhor. Tu és quem forma. Abençoa todos os nossos irmãos aqui na sede, a Tua igreja, de um modo especial, meu Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que nesse instante estão chorando, pedindo a misericórdia. Deus de misericórdia, abençoa os Teus servos nessa noite. Também o Teu servo que vai nos entregar a palavra, para que possa alcançar as nossas vidas. É o que nós te pedimos no Teu nome. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar, irmãos, que estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, alguns versículos, uma passagem muito conhecida da igreja. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Glórias a Deus. Palavra bastante conhecida da igreja. A minha versão bíblica diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza? Glórias a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido da igreja, é um texto bastante sugestivo, e já faz algum tempo, alguns meses que esse texto vem me incomodando de algumas formas. Todas as vezes que passamos pela Bíblia Sagrada, lemos e chegamos a esse texto, nos vem a lembrança, muitas mensagens que ouvimos sobre esta armadura de Deus, muitas mensagens que ouvimos sobre essa armadura, sobre esses aparatos, né, que a maioria de nós gostaria de estar vestida nela, porque Paulo nos exorta, né, de que nós precisamos estar revestidos dessa armadura. E meditando, irmãos, nesta palavra, meditando e pedindo ao Senhor entendimento, pedindo ao Senhor graça,
li algumas coisas sobre alguns estudos sobre esta palavra, li, meditei, e gostaria de compartilhar convosco aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Paulo começa dizendo, aqui no versículo 10, nos aconselhando para que nós nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. E no versículo 11, ele traz uma palavra no imperativo: revestivos de toda a armadura de Deus. E ele consegue dizendo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui, irmãos, é um imperativo, Paulo nos exortando, ou melhor, colocando sobre os nossos ombros a responsabilidade de nós nos revestirmos da armadura de Deus. Já ouvi muitas pregações, aonde os nossos irmãos transferem para Deus a responsabilidade de nos dar essa armadura. Já ouvi muitas pregações, e com certeza você também, aonde as pessoas acham, irmãos, que é responsabilidade de Deus nos dar essa armadura. E muitas vezes as pessoas pedem: Deus, me revista da sua armadura. Mas quando, irmãos, nós paramos no texto para analisá-lo, nós vemos que a maior responsabilidade de se revestir da armadura é nossa. A maior responsabilidade de ter todos esses aparatos em nossa vida está tão somente conosco, porque Deus nos deu todos os recursos para isso, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. A armadura de Deus não é algo que já está pronto, que nós simplesmente pegamos e vestimos. A armadura de Deus, no que diz respeito a esses atributos, esses aparatos que Paulo está mencionando, é algo, irmãos, que vamos conquistando na nossa vida, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Louvado seja o nome do Senhor. Normalmente na vida espiritual nada é imediato. Tá certo, Deus muitas vezes realiza grandes milagres. Podemos olhar em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo sobre aqueles quase 120 e fez uma mudança instantânea sobre a vida deles. Pedro, que era até então um homem que não tinha condições de falar, quando recebeu o Espírito Santo, pregou para quase 120 pessoas, pregou, aleluia, um grande sermão, e muitas e quase 3.000 pessoas se agregaram por causa da pregação daquele homem. Por quê? Porque Deus fez uma mudança radical, momentânea, instantânea na vida de Pedro. Mas isso, irmãos, não acontece normalmente conosco. O que acontece nas nossas vidas são vitórias dia após dia, transformações dia após dia. A Bíblia diz que na nossa jornada é como a aurora que vai brilhando, brilhando, aumentando o brilho até se tornar o que? Um dia perfeito. E assim que é a vida do cristão. E assim, essa regra também se aplica à armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12, Paulo fala das nossas lutas. Por que eu preciso da armadura? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o vizinho, não é contra o chefe, não é contra o inimigo, não é, irmãos. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é, aleluia, contra aquele que nos fere, contra aquele que nos persegue, contra aquele que nos machuca, contra aquele que nos rouba, contra aquele que nos faz mal. Não, a nossa luta não é contra ele. A nossa luta, segundo Paulo, é uma luta espiritual. E só vence lutas espirituais quem tem armas espirituais. Só vencem batalhas, irmãos, no campo, aleluia, do sobrenatural, aquele que tem alguns recursos também do campo sobrenatural. Ninguém consegue vencer, por exemplo, batalhas espirituais com armas carnais, revólveres, fuzis, granadas, tanques de guerra, avião, enfim. Essas armas são inúteis contra lutas em batalhas espirituais, e por causa disso precisamos também ter, aleluia, armas espirituais. E aqui ele diz, olha, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porém, cabe aqui nos lembrarmos, irmãos, que nem todo infortúnio que acontece em nossa vida, a culpa é do inimigo. Às vezes,
Tem pessoas que perdem o equilíbrio. Tem uns que não acreditam em quase nada da área espiritual. São materialistas, são carnais. Só que tem outros que espiritualizam tudo. Tudo que acontece de errado na vida dela, não, a culpa é do fulano, a culpa é do diabo, a culpa é do inimigo, ele que está colocando a mão suja. E muitas vezes, irmãos, não é. Nós temos que buscar uma certa maturidade nesse sentido, para podermos identificar aonde é a mão do inimigo e aonde a falha é nossa. Às vezes o irmão vem para a igreja com o seu carro, Deus o livre e guarde, e acontece um infortúnio de um acidente. A pessoa vai dizer, o irmão normalmente fala, olha, o inimigo quis me impedir de chegar à igreja. Mas vai olhar a situação do pneu do carro do irmão careca, desalinhado, com problema de suspensão, com problema disso, com problema daquilo, o carro quebra, põe a culpa no inimigo. Não, irmãos, a culpa não é do inimigo, a culpa é nossa, que não consertamos o carro, não fazemos a manutenção. E isso, irmãos, é um exemplo que nós temos a nossa vida cheia deles. A nossa vida está cheia desses exemplos. Estávamos até conversando com o pastor Alexandre no domingo, e até ele citou sobre isso, que muitas vezes espiritualizamos tudo. Tudo que acontece de errado na nossa vida é o inimigo. Mas espera um momentinho. Será que nós estamos fazendo a nossa lição de casa? Será que nós estamos fazendo as coisas certas? Será que nosso carro está revisado? Será que nós estamos acompanhando os nossos filhos? Aleluia! Será que nós estamos os aconselhando? Meu filho, o filho de alguém se desvia, e a pessoa fala, não, o inimigo enganou meu filho. Peraí, pai, mas você fez a sua lição de casa, você o acompanhou, você deu amor, você deu carinho, você deu todos os recursos para ele ser um crente fiel? Não, eu não tive tempo. Então não culpe totalmente o diabo, parte da culpa é sua, parte da culpa é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que entender que não podemos transferir para Deus toda a responsabilidade, grande parte dela é nossa. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua responsabilidade. Quando nós fazemos a nossa responsabilidade, podemos ficar tranquilos que Deus também faz a parte dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Nessa luta espiritual temos responsabilidades. Nessa luta, aleluia, espiritual, temos coisas a que fazer, que necessitamos fazer e precisamos fazer, senão não seremos vitoriosos. Nós estamos lutando dia após dia, noite após noite, diuturnamente o nosso inimigo está ao derredor, como disse Pedro, bramando como leão, buscando uma oportunidade de tocar em nossas vidas, e nós temos que estar, aleluia, revestido de toda essa armadura. E aqui no versículo, glória a Deus, no versículo 13, Paulo ainda diz, olha, portanto tomai, mais uma vez o imperativo, olha, você e eu temos que tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, poder ficar firmes. Irmãos, muitas vezes o dia mau chega nas nossas vidas, muitas vezes o dia da grande provação chega a bater nas nossas portas, e se você e eu não tivermos preparados, podemos facilmente sucumbir nesse dia mau. O dia mau não são todos os dias, o dia mau não são todas as ocasiões, o dia mau são ocasiões especiais. Especiais, eu quero aqui colocar aspas duplas, não são especiais de bom, são especiais de mal, de provação, de dificuldade, situações em que Deus permite que o inimigo nos coloque numa posição onde temos que fazer uma escolha, onde temos que optar por algo, por uma saída diante de nós que se oferece para nós. E esse que é o dia mau que se apresenta na vida de todos nós, de tempo em tempos. Quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, vemos na vida de José, aleluia, teve o seu dia mau dentro da casa de Potifar. José estava ali com a sua moral alta, vocês conhecem a história. José estava ali, aleluia, realizando um bom trabalho, caiu na graça do seu Senhor, caiu na graça de todos, estava se destacando, estava prosperando, as coisas do seu patrão estavam crescendo. Só que, aleluia, ele foi exposto a esse dia mau. Chegou o dia, a mulher, aleluia, ali a sua patroa, esperou um dia em que estivessem todos fora de casa, e os irmãos conhecem a história. E chegou o momento de José escolher, chegou o momento de José tomar a decisão.
o que eu faço? Vou ou não vou? Isso aqui, irmãos, é uma concepção minha. Nós sabemos que José tinha o coração totalmente puro. Numa situação como essa, simplesmente ele fez, deixou a capa e correu. Mas eu quero fazer uma ilustração para nós hoje. De tempos em tempos somos expostos a fazermos escolhas. De tempos em tempos o inimigo chega perante nós com um prato que aos olhos carnais e materiais é um prato muito delicioso, é um prato muito bom. Se entrar por aquele caminho é um caminho de sucesso. Mas, meus amados irmãos, neste momento de escolha, esse momento do dia mau, esse momento em que estamos sendo duramente provados, se nós não estivermos revestidos desta armadura que iremos tratar daqui a pouco, a possibilidade de nós tomarmos a decisão errada é muito grande. É muito grande, se nós não tivermos algo de Deus na nossa vida para nos livrar de tudo isso. José tinha na sua vida, José tinha o seu coração puro, e eu posso até me atrever a dizer que José tinha, aleluia, na sua vida as características dessa armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele venceu, por isso que ele sofreu, por isso que depois ele foi exaltado, porque ele tinha na sua vida algo diferente, algo que nós como igreja precisamos desenvolver também. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O dia mau chegará e nós temos que nos preparar para ele. O dia da grande provação chegará e nós temos que buscar, aleluia, a graça de Deus para podermos continuar de pé, aleluia, depois do dia de grande provação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, quer que nós, como diz Daniel, tu porém vá até o fim, e no meio deste caminho tem vales, e no meio deste caminho tem fornalha, e no meio deste caminho também tem montes, tem lágrimas, tem alegria, tem festa, aleluia, também tem funeral, tem dia de muita grande tristeza, mas o Senhor quer nos conduzir até o final. Tu porém vai até o fim, tu porém, aleluia, vá até lá, aonde tem uma recompensa para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, revestivos, aleluia, é o conselho de Paulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui no versículo 14, ele começa dizendo: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu fui buscar em outras versões, em outros estudos. Muitas vezes essa versão bíblica que estou usando é a versão Almeida, Revista e Corrigida de 1995. Essa versão, para nós brasileiros, é uma versão consagrada, mas a língua portuguesa utilizada nela é uma língua que não torna muito claro muitos versículos. Se você é um estudante da Bíblia, um leitor da Bíblia, uma sugestão dos teólogos, dos grandes ensinadores, é que você leia a Bíblia com várias versões. Compare um versículo nessa, compare um versículo por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida. Compare o mesmo versículo na Revista Atualizada. Compare o mesmo versículo na edição contemporânea, que é a Bíblia Thompson. Compare o mesmo versículo na Nova Versão Internacional, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia King James, enfim. Vá comparando até você chegar no entendimento sobre aquele versículo. E quando nós lemos aqui, olha, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, para a maioria de nós é uma palavra que passa. O que é cingir os lombos? O que representa o cingir os lombos? Representa, irmãos, o cinto. Representa o cinto que nós homens usamos, e as mulheres, as irmãs também acabam usando muitas vezes. A moda vai, a moda vem, às vezes as irmãs usam cinto, às vezes não usam. Nós, homens, normalmente usamos cinto. E esse revestir, cingir os vossos lombos com a verdade, está falando do cinto. A armadura que Paulo está dizendo, o primeiro aparato, o que é? É a verdade. E o cinto, irmão, serve para segurar todas as roupas. Se você usa uma roupa folgada, uma calça folgada, sem cinto, normalmente você corre o grande risco de passar vergonha, porque a calça acaba caindo. Então o cinto é um elemento de ligação da nossa indumentária, da nossa roupa. E o primeiro que Paulo cita é justamente o cinto, cingir os nossos lombos com a verdade. O que significa isso, irmãos? Nós sabemos que a Bíblia é muito clara quando diz que o inimigo das nossas almas é o pai da mentira. E a primeira característica que Paulo cita, a primeira necessidade que Paulo cita para nós, é nós estarmos com a verdade em torno da nossa vida. Estarmos usando a verdade como elemento de ligação para a nossa vida.
E o que significa isso, irmãos? Paulo quer dizer que nós precisamos ser verdadeiros em todos os momentos da nossa vida, em todos os sentidos das nossas vidas. Nós precisamos ser verdadeiros, precisamos falar a verdade, precisamos, irmãos, como disse o Senhor, olha, seja o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passar disso, o que é? Procedência estranha, né? Procedência maligna. A primeira característica que ele fala é que nós devemos nos rodear da verdade. E essa é uma parte muito difícil. Hoje muitas vezes fazemos a política da boa vizinhança, né? Não gostamos de falar a verdade porque a verdade dói, a verdade machuca. Muitas vezes falamos uma meia verdade para não magoar. Não estou querendo dizer aqui, irmãos, que nós temos que sair por aqui magoando as pessoas. Não é isso. A nossa vida tem que ser baseada em primeiro lugar no amor. Mas nós precisamos ser verdadeiros. Custe o que custar, precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros diante de Deus. Verdadeiros diante dos irmãos. Sentimento verdadeiro. Eu abraço o irmão aqui com um sorrisão, viro as costas, meu coração está cheio de coisas ruins contra o irmão. Não estou sendo verdadeiro. O pastor pede alguma coisa, o irmão pede alguma coisa, o chefe pede alguma coisa, eu não faço e invento uma desculpa dizendo, querendo me justificar alguma coisa que pequei, que errei. Precisamos ser verdadeiros. Se eu sou homem, desculpe, sem preconceito contra as irmãs, mas se eu sou homem para errar, eu tenho que ser homem para assumir os meus erros. Nós temos que ser, irmãos, assumir os erros. Quem é que não erra? Quem é que não errou hoje? Quem é que não pecou hoje? Quem é que não falhou hoje? Quem é que não magoou alguém hoje? Só se estiver trancado em casa o dia inteiro sozinho. E mesmo assim, ainda quando olha no espelho, pode até se magoar, pensar, puxa, olha, assim, assado, quem foi, irmãos, que não pecou hoje? Mas nós temos que ser verdadeiros para reconhecer o nosso erro. Caímos, mas Senhor, estou aqui, me levante pelo amor de Deus, me levante pela tua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. Será que alguém pode confiar R$1.000 para nós? Será que alguém pode confiar um livro para nós? Será que nós pedimos emprestado e pagamos? Será que, irmãos, pedimos um livro emprestado e devolvemos? Já perdi tanto livro. Pastor também. Existe um adágio que diz assim, quer perder um amigo? Empresta dinheiro para ele. Nós não podemos ser assim. A Bíblia diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga. Tem algum ímpio aí? Não tem, somos todos filhos de Deus. Então pague o que você deve, louvado seja o nome do Senhor. Seja sincero, sejamos verdadeiros, irmãos. Tenhamos a nossa vida branquinha, tenhamos as nossas roupas transparentes, que ninguém possa chegar diante de nós, apontar o dedo para nós e dizendo, paga o que você me deve. Aquele cheque sem fundo que você me passou, e aí você vai pagar? Não, irmãos, não podemos. Temos que ter a nossa vida branquinha, limpinha, louvado seja o nome do Senhor, para que o Evangelho não seja escandalizado, para que as pessoas olhem para nós aqui dentro da igreja e falem, olha, fulano de tal está lá na igreja, e deve ter alguma coisa boa lá, eu vou lá, louvado seja o nome do Senhor. Que nós não estejamos entre aqueles que as pessoas lá de fora dizem, fulano de tal está naquela igreja, eu não passo nem na porta. Deus me livre de acontecer um negócio desse comigo, e cada um de vocês da mesma forma. Sejamos verdadeiros. É difícil, irmãos, eu sei, mas é um requerimento. Quer ser vencedor? Quer resistir no dia mal? Busque a verdade. Aí você se lembra do que eu comecei a falar na mensagem? Que isso é gradual, que isso você vai alcançando dia após dia. É a mesma coisa. Quando eu era egípcio, estava lá no mundo, costumava mentir como todos os que estão lá fora mentem, costumava enganar como todos os que estão lá fora enganam. E a transformação, Deus me tornou justo, ou o Senhor Jesus me tornou justo instantaneamente. Na salvação, você é justificado. Mas aí você tem que passar por aquele processo de quê? De libertação, de purificação.
E isso ainda não terminou. Depois de 21 anos de crente, ainda não terminou. O processo em mim não está acabado. Ainda eu acho que eu não estou nem na metade do caminho, nem um terço do caminho. Tenho muito que andar, tenho muito que melhorar. Mas esse é o objetivo do crente: melhorar a cada dia, aleluia, evoluir a cada dia, conhecer mais a cada dia, aumentar na graça, aumentar no conhecimento, se chegar mais perto de Jesus. Esse é o objetivo de cada crente. Existe um chavão no meio evangélico que diz assim: olha, nenhum crente é perfeito, porque se chegar à perfeição, Deus o toma para si. Peraí, um minutinho. Aonde que está escrito isso? Que Deus toma para si quem é perfeito? Já passamos pela Bíblia Sagrada mais de 10 vezes, completa. Não achei esse versículo ainda. Talvez eu não tenha percebido. Mas o que eu vejo em Efésios 4:11, é que Deus pôs na igreja uns apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas e doutores. Para quê? Para preparar os santos, para que todos cresçam, para que todos cheguem à medida de varão perfeito, para que todos, aleluia, cheguem à maturidade espiritual. Esse, irmãos, é o objetivo da igreja: crescer, conhecer, chegar à maturidade. Não existe esse negócio, não, se a pessoa chegar a ser perfeito, Deus o toma para si. Não, pode buscar a perfeição, pode buscar melhorar, pode buscar conhecer mais, ser mais santo, pode buscar, porque você fazendo isso, Deus vai te levantar para ajudar a outros, e você vai ajudando, e todos vão crescendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Cingir os lombos com a verdade, temos que abraçá-la, temos que agarrá-la, e não podemos abrir mão dela. Temos que correr, senão não vai dar tempo. No mesmo versículo 14, vestida a couraça da justiça. O lombo é o cinto, né? Cingido os lombos com a verdade é o cinto. A couraça da justiça é o que vem no peito, é o peitoral. É aquilo que nos ataca de frente. A justiça aqui, irmãos, está muito ligada a acusações, ou defesas contra acusações. Nós temos que viver uma vida, nós temos que ter um porte, onde não demos oportunidade nenhuma de sermos acusados. Apesar de que o significado da palavra, do nome do nosso adversário é acusador. Ele sempre vai procurar coisa para nos acusar. Então, não somos perfeitos mesmo, não tem jeito. Mas nós temos que buscar, lutar, para que a nossa vida, nada na nossa vida nós demos motivo para sermos acusados. Isso é ser justo. Isso é ter justiça. Isso é ter no seu peito, ou vestir a couraça da justiça. Poder andar de cabeça erguida na frente de qualquer um. Não cabeça erguida por soberba ou por exaltação, mas sabendo, como disse Paulo: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Justiça é isso, irmãos, nós andarmos e sermos reconhecidos como justos nas nossas atitudes, quer na igreja, quer no trabalho. O crente que não engana o patrão enrolando no banheiro, o crente que não engana o patrão fazendo outras coisas, o crente que não cola na prova, o crente que não usa de meios, de recursos ilícitos para conseguir alguma coisa, em qualquer sentido da sua vida. Nós estamos no comecinho do ano, até o mês de abril, tem a famigerada declaração do imposto de renda. Nessa época você vê milhares e milhares de pessoas correndo para cá e para lá, em dentista, em médico, em profissional da saúde, querendo comprar umas notas fiscais para poder abater o seu imposto de renda. Espera aí, será que tem crente no meio? Espero que não, mas isso é uma atitude corriqueira lá fora. Justiça, justiça, quando vai vender o carro, meu carro está bom demais, meu carro está assim, está assado. Quando vai vender, o irmão compra o carro do irmão, meu Deus do céu, o motor está fundindo, a suspensão. Justiça, verdade. Não, meu carro custa 10, mas está com um monte de problema, eu vendo para você por 5. Perca dinheiro, mas seja justo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Couraça da justiça, irmão. O inimigo vai tentar te acusar e vai achar meios, mas você pode andar no meio dos homens pecadores, de cabeça erguida, dizendo:
nada pode me derrubar, nada pode me afastar, nada na minha vida denigre o Evangelho. Agora eu pergunto para você, isso é Deus que dá? Não, isso somos nós que conquistamos. Isso é uma conquista nossa, couraça da justiça, você e eu temos que conquistar. Você e eu que temos que fazer o nosso nome, como diz alguém lá fora, dentro da empresa. Você e eu que temos que ganhar a confiança do patrão, do chefe, do professor, do pastor, aonde estivermos. Couraça da justiça. É preciso ter isso na nossa armadura, é preciso ter isso na nossa vida. Eu gostaria muito, irmãos, que nós saíssemos daqui nesta noite pensando em tudo isso. Pensando no que precisamos fazer para melhorar. Eu olho para a minha vida, só consigo pedir misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Isso é bom, né? Porque pelo menos conseguimos verificar e analisar em que posição que estamos diante do Senhor. Difícil é se nós estivéssemos como aquele fariseu. Senhor, muito obrigado por não ser como os demais homens, pecadores. Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo, faço isso, faço aquilo, e não sou igual a esse publicano que está aí. Jesus falou, esse aí, ó, essa oração não valeu de nada. E o coitado do publicano, coitado que eu digo assim, ele se sentia na posição de miserável, ele só conseguia bater a mão no peito e dizer, cabeça baixa, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. O caminho, irmãos, para a vitória é olharmos para nós, olharmos uma maneira que estamos diante de Deus e pedirmos a ajuda ao Senhor. Será que estamos sendo justos? Será que temos justiça, revestido de justiça? Sempre podemos melhorar, sempre podemos caminhar, sempre podemos alcançar uma situação melhor diante do Senhor. Vamos correr, irmãos, glórias a Deus. No versículo 14 já foi, versículo 15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Esse versículo é um versículo meio conturbado, porque a maioria dos estudos que eu vi, as pessoas estão ligando esse versículo à pregação do Evangelho. Mas quando olhamos, analisamos, senti de interpretá-lo de uma outra forma. Porque aqui Paulo diz, calçados os pés no quê? Na preparação do Evangelho da paz. Preparação do Evangelho da paz. Que preparação que seria essa? Uma preparação para nós, como crentes. Vocês sabem que o Evangelho, ele veio para trazer paz. Primeiro, paz com Deus, paz do homem com Deus, não é boas novas, né? Evangelho significa boas novas. O primeiro objetivo do Evangelho é dizer, olha, abriu-se uma porta para que vocês tenham paz com Deus. Abriu-se uma porta para que vocês, aleluia, sejam reconciliados com Deus. Olha, abriu uma porta para que os vossos pecados sejam perdoados. Abriu-se uma porta para que vocês sejam libertos. Abriu-se uma porta grande de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, esse Evangelho tem que transmitir ao nosso coração paz. 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 E que paz é essa? Tem muita gente lá fora que falando lá para a chamada lei dos temperamentos, dos 4 temperamentos, que alguns falam que já caiu por terra, aquilo era uma ilusão. A mim não cabe julgar se existem os 4 temperamentos ou não existe, não interessa para mim isso, mas vamos citar o caso de um dos 4 temperamentos, o colérico, né, que a pessoa se ira muito fácil. E para nós cristãos, não é bom nós sermos iracundos. A Bíblia fala que não podemos ser iracundos. Até podemos nos irar, mas não podemos pecar. Até podemos ter aquele ímpeto aquela ira, né? Mas esse ímpeto não pode fazer com que nós pequemos. Só que a natureza do Evangelho, irmãos, não é a ira. A natureza do Evangelho é a paz, é a mansidão. O Senhor Jesus falou, né? Vinde a mim, vós que estáis, o quê?
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis o que? Descanso para as vossas almas. A mansidão, irmãos, a paz, é a base do Evangelho, é a base da vida do cristão. Tanto quando nós vamos ler ali no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus começa ali, ele começa a traçar a base para a vida cristã dos judeus ali. Ele começa a falar de base, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Senhor Jesus está tratando da base. Ele fala, se não me engano, no capítulo 6 do jejum, da contribuição do jejum e da oração. Ele fala da oração no Pai Nosso também, nesses capítulos. Fala enfim, de várias coisas. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater isso e abrir-se-vos-á. Ele trata tudo ali. E dentre esses versículos, ele fala, olha, a qualquer que te bater na face direita, esquerda, oferece-lhe também a direita. Que é isso, irmãos? Vou sair por aí oferecendo minha face para ser batida? Não. Mas se por acaso você for receber uma afronta, não retribua. Isso é estar preparado pelo Evangelho da paz. Recebe uma afronta, tem muita gente que fala, né, olha, eu sou crente, mas o meu braço direito não é. Não mexe comigo não, porque o meu braço não é crente. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi muitas vezes. Muitas e muitas vezes. O que acontece, irmão, se o meu braço não for crente? Eu tenho que tirar ele fora. Porque a Bíblia diz, olha, se o seu braço te escandalizar, corta ele fora. Porque é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo 2 braços e 2 pernas, ser lançado no fogo no inferno. Evangelho da paz, é tranquilidade, é conseguir, irmãos, ter comunhão com os irmãos. Será que nós temos comunhão com os irmãos? E sabe o que mais nos atrapalha a comunhão, irmãos? É um negócio chamado inveja. Você sabia disso? Um negócio chamado inveja é o que mais atrapalha a nossa comunhão com os irmãos. Nós conseguimos ficar perto de um irmão que nós achamos que é pior do que nós, mas normalmente nós temos uma dificuldade tão grande de ficar num irmão que nós achamos que é melhor do que nós, que se veste melhor do que nós, que tem mais recurso do que nós, que prega melhor do que nós, que canta melhor do que nós, que tem um carro melhor do que o nosso, que tem uma casa maior do que a nossa, que faz as coisas melhor do que a nossa. Normalmente nós temos dificuldade para isso, porque nós nos sentimos inferiorizados, nós nos sentimos pequenininho do lado dele. Puxa, mas como esse irmão prega, puxa, mas como essa irmã canta, puxa, mais que isso, mais que aquilo. Não pare com isso. Cada um tem de Deus o que busca, cada um tem de Deus, aleluia, aquilo que Deus quer naquele momento. Talvez você esteja passando fome hoje, mas é só um período. Vai ter dia que você vai estar farto, louvado, engrandecendo o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dia que nós precisamos andar de chinelo de dedo, mas tem dia que o Senhor vai encher a nossa casa, e nós não precisamos ter inveja de ninguém, irmão, porque tudo é dado por Deus, tudo é dádiva de Deus. Não precisamos ficar preocupados se o irmão prega melhor do que eu, se o irmão ensina melhor do que eu, se a irmã faz isso ou aquilo melhor. Não precisamos ficar preocupados com nada disso. Deus me ama do mesmo jeito, Deus cuida de mim do mesmo jeito, e eu preciso olhar a prosperidade dos outros e levantar a mão e dizer, glória a Deus, usa ela mesmo, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, usa Ele mesmo, abençoa Ele mesmo. Por quê? Porque também vai chegar o meu dia, porque também eu posso ser abençoado. Paz, paz. O que está tirando a sua paz? Preciso comprar um carro novo. Por quê? Seja sincero, por que você precisa comprar um carro novo? Porque eu preciso ficar bem na sociedade. Por que você precisa fazer tal coisa? Lembre-se que a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz. O que está tirando você do seu lugar, da sua paz? Tem um versículo, não me lembro aonde, que Paulo diz assim, olha, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essas marcas eu tenho por mim que eram marcas literais. Paulo apanhou muito, Paulo sofreu muito, Paulo foi apedrejado, Paulo, enfim. Aquelas marcas ele tinha para si como marcas do Evangelho, marcas do soldado, marcas são cicatrizes das batalhas espirituais. E Paulo fala, ninguém
não me incomode, não me mova, não, eu tenho no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele estava querendo dizer, olha, não importa a situação, não vou sair do meu lugar. Não importa as provações, não, eu vou continuar do mesmo jeito, porque eu sei em quem tenho crido. Sei quem tenho crido foi Jó que falou. E que Ele é poderoso para se levantar naquele dia. Não se mova, irmãos, tenha paz. Tenha paz. Sua vida está na mão de quem? A direção do seu caminho está com quem? A direção do seu veículo está com quem? A direção da tua empresa está com quem? Aleluia. A direção da tua casa está com quem? A direção do teu ministério está com quem? A direção, enfim, de tudo está com quem? Se estiver com você, devolva agora para Jesus. Entrega novamente para Ele a chave da casa, do carro, da empresa, a chave do coração e da sua vida, o objetivo, o futuro do seu ministério. Entrega tudo para Ele, porque Ele sabe o que faz nas nossas vidas. Descansa, tenha paz. A preparação do evangelho da paz. Não se inquiete, não saia do seu lugar, não se demova, confia no Senhor, porque é isso, aleluia, que Ele deseja de cada um de nós. Prepara, o evangelho traz paz, segurança. Vamos correr. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, os irmãos também já ouviram muito, eu quero passar rapidamente para eles, porque eu quero chegar... Uma parte que eu considero muito importante, que eu gostaria de conversar com vocês, seria principalmente do capacete da salvação. O escudo da fé, irmãos, é aquele recurso que Deus nos dá para vencermos os momentos de dúvidas. Os dardos inflamados aqui, eu interpreto como momentos de dúvidas nas nossas vidas. Chegam momentos na vida de todos nós temos dúvidas. Se nós formos olhar, por exemplo, para Gênesis, o que aconteceu com Eva. Deus havia falado para Eva, Deus havia falado para Adão: todas essas árvores, do fruto de todas essas árvores podereis comer, porém do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não podereis comer, porque o dia que dela comereis certamente morrereis. Se nós formos analisar a conversa da serpente com Eva, nós podemos notar ali algumas nuances, algumas características. E a primeira delas, irmãos, foi que o inimigo quis trazer dúvida na cabeça de Eva. Começou a questionar: como é que foi mesmo que Deus falou? Ah, Deus falou assim. Aí ele diz: não é bem assim. Pronto. Eva já ficou em dúvida. Eva já balançou. Senhor, pastor? Já balançou o conceito. E o interessante, sabe uma coisa que é interessante, irmão, na tratativa do nosso Deus? Deus não é como nós que fica repetindo as coisas. Você já percebeu que Deus é assim? Deus não é aquele que fica repetindo as coisas toda hora. Às vezes Deus te dá uma palavra hoje, uma palavra muito rápida. Você recebe, guarda. Depois Deus passa muito tempo sem falar nada sobre aquilo. Você esquece. Já aconteceu isso com vocês? Deus fala, você recebe, se alegra. Aí passa dois anos, Deus nunca mais fala sobre aquilo. E você muitas vezes, e eu também, acabamos nos esquecendo. Então a característica de Deus é essa. Só que Ele espera que nós, assim que nós recebamos a palavra, nós a recebamos e guardemos e creiamos nela. Só que a armadilha do inimigo, uma das armas do inimigo é causar dúvida sobre aquilo que Deus tem falado sobre nós, ou as promessas que Deus tem feito para nós, ou os propósitos que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes ele lança esses dardos inflamados. Eu tenho como uma das características a dúvida sobre se realmente Deus me escolheu, sobre se realmente Deus me chamou, sobre se realmente Deus tem um plano na minha vida, sobre se realmente Deus tem um ministério para mim, sobre se realmente Deus vai salvar o meu marido, sobre se realmente Deus vai salvar o meu filho, sobre se realmente Deus vai fazer isso, sobre se realmente Deus vai fazer aquilo. E isso fica
turbilhando na nossa mente, mas será que Deus vai fazer? O inimigo trabalhando. Eu considero isso, irmãos, como sendo as setas inflamadas, que vêm trazer inquietação. Eu sei, pode ter várias outras definições sobre isso, mas eu quero usar essa nesta noite. Quantas vezes você, que tem promessa de Deus, se viu confuso, sem ter a devida convicção de que aquilo ia se cumprir mesmo, vai se cumprir mesmo? Tome nesta noite, irmãos, o escudo da fé, a proteção da fé, e busque em Deus a convicção de que a palavra dele, as promessas dele, elas são reais. Demore o que demorar, passe o que passar, aconteça o que acontecer, o que Deus fala, irmãos, como promessa, a não ser que nós a rejeitemos, mas o que Deus fala como promessa, no tempo certo vai se cumprir, no tempo certo o seu ministério vai fluir, no tempo certo a porta vai abrir, no tempo certo o milagre vai chegar, mas é no tempo certo. Até que isso aconteça, creia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o inimigo vier dizer, não, isso não vai acontecer, vai, olhe para o céu. Interessante, eu queria chegar no capacete da salvação, mas não vai dar tempo. Se você ler o livro de Gênesis, chegou um momento em que Deus estava falando com Abraão, reforçando mais uma vez a promessa, e Deus disse assim para Abraão: Abraão, vem para fora, olha para o céu, Abraão, vê se você consegue contar as estrelas, porque assim como são as estrelas, será a sua descendência. Eu não vou dizer, irmãos, que isso era um amuleto, não, porque crente não usa amuleto, mas eu tenho certeza que quando Abraão se via meio cabisbaixo na fé, ele se lembrava e olhava para cima e via as estrelas e pensava: olha, Deus falou que como são essas estrelas, será a minha descendência. E a sua fé era renovada, e a sua fé, aleluia, era embrutecida, era fortalecida novamente. Busque, irmão, na palavra, não um amuleto, mas busque na palavra uma âncora de esperança. Busque na palavra, aleluia, algo que te segure na fé, que é algo que te faça crescer, aleluia, na esperança, na confiança em Deus, porque Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Eu mudo, eu fico mais velho, eu fico mais gordo, eu fico mais isso, mais aquilo, mas Deus não. Deus, aleluia, é o mesmo perfeito, é o mesmo amoroso, é o mesmo, aleluia, que tem paciência, que tem longanimidade, que tem cuidado de você e de mim. Não precisamos duvidar, não precisamos entristecer, não precisamos, aleluia, deixar o será dominar na nossa mente, não. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, irmãos, apenas versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. O que será o capacete da salvação? Apenas para resumir, o capacete da salvação é a perfeita convicção de quem nós estamos, ou a quem nós estamos servindo. É normal nós vermos nas visitas, quando encontramos alguém por aí, a pessoa diz assim, que é a pessoa que está fora da igreja: ô fulano, tudo bem, Pai do Senhor. Aí a pessoa muitas vezes nem dá a paz, fica meio assim: mas onde você está? Rapaz, eu parei. Mas como assim parou? Rapaz, eu te passei por alguns problemas, passei por algumas dificuldades, e acabei saindo, acabei parando, não estou mais congregando em lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O capacete da salvação é a convicção de que não há outro caminho, não há outra solução, não há outra saída a não ser Deus. Um dos evangelhos, que eu não me lembro qual que é agora, o Senhor Jesus trouxe uma palavra muito dura para os versículos, para os discípulos. Eles foram indo embora. Aquela multidão que acompanhava Jesus, foram todos embora. Foram embora. De repente Jesus só se viu rodeado dos 12 apóstolos. E o Senhor, para provar aqueles irmãos, para provar os apóstolos, disse assim: espera aí, vocês também não vão embora?
Todo mundo foi embora, vocês também não vão? Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós? O que significa isso, irmão? Pode estar difícil quanto for, dos pés de Jesus nós não saímos. Isso é o capacete da salvação. Pode estar difícil quanto for, aos pés do Senhor eu não saio. Porque para quem mais eu irei? Para onde mais eu irei? Aleluia, para onde mais eu vou me refugiar? Aonde mais eu vou me guardar? Aonde mais eu vou me esconder? Se não for debaixo aleluia, das asas do Altíssimo, se for ali no esconderijo do Altíssimo, aonde mais eu vou? Paulo deixou registrado: olha, o que nos separará do amor de Cristo? A fome. Eu não vou mais na igreja que eu estou desempregado. A nudez, eu não vou mais para a igreja porque eu não tenho roupa nova para ir. A perseguição, eu não vou mais na igreja porque o pastor está me perseguindo, a irmãzinha do ciclo de oração está me perseguindo. Paulo disse: não, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, desenvolvamos esse sentimento. Pode estar ruim o quanto for, de Jesus eu não largo, do Senhor eu não largo, do Senhor eu não solto, do Senhor, aleluia, assim como fez Jacó, que agarrou o anjo e disse: se você não me abençoar, eu não vou te soltar. Se agarre com o Senhor Jesus e fala: olha, até o dia do arrebatamento eu não te solto mais, Senhor. Estou aqui dia e noite orando, estou aqui dia e noite clamando, estou aqui dia e noite louvando ao teu nome. Que Deus nos abençoe. Continuemos servindo ao Senhor. Tem as armaduras para vencer. Quem tem, levante a mão, glorifica o Senhor. Jesus está aqui para renovar em cada um de nós esta convicção, não é isto? A importância é estarmos participando cada dia, cada culto um aprendizado, cada culto uma mensagem, cada culto uma edificação. Aqueles que desanimam e se afastam, e cada culto que se perde, mais fraco fica, mais distante está. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais perto chegamos. Quanto mais alimentamos da palavra, mais forte nos tornamos. Quanto mais nos dedicamos, mais nos santificamos. E quanto mais nos santificamos, mais força temos de continuar. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. Ficamos com esta palavra. Agradecemos nosso irmão Luiz Antônio pela palavra que o Senhor coloca no seu coração. E nós agradecemos pela porção que Deus nos manda. Na quinta-feira aqui, depois de amanhã, grande culto, a presença do grupo lá dos irmãos do Santina, Novo Mundo, Gustavo Piscinini e lá do José Cortez. E domingo pela manhã, grande escola dominical, e o trabalho prossegue em nome de Jesus. Vamos estarmos de pé, orando ao Senhor com o pastor Joel, recebendo a bênção apostólica, e cada um de nós, com esta convicção, sejamos firmes, que a conquista é nossa, se nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Revestir vós, não fala vós deveis revestir, mas revestir vós, que se quiser, faça a vossa parte, busque você aquilo que você precisa, e Jesus tem o ideal para cada um de nós. Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite. A tua palavra, que a mesma, Senhor, penetre em cada vida, em cada coração, que possamos nos revestir deste poder extraordinário, ó Senhor, da santificação, do temor, da obediência, guardando-nos do mal, Senhor, para estarmos revestidos da justiça. Deus Santo e Eterno, abençoa cada um dos teus filhos aqui presente, como também aqueles que não puderam aqui chegar. Agora, meu Pai, acompanha-nos, Senhor, no término deste trabalho, levando aos nossos lares debaixo da tua mão. Nos guarda, Senhor,
Deus querido, e opera na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai Celestial. Abençoa aqueles que estão enfermos, que vão, Senhor, passar por cirurgias. Ó Deus, usa a mão do médico, Senhor, abençoando teus filhos e guardando de todo mal. É o que te pedimos, ó Pai, no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira e traga mais um.